Olá, senhores, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje nós veremos sobre a expansão territorial e o bandeirismo, tá certo? E os jesuítas. Expansão territorial é um tema importante para nós. Por quê, senhores? Porque é durante a expansão, no período da União Ibérica, que nós vimos no módulo passado, tá ok? Que acontece essa expansão territorial, tá? Então é durante a União Ibérica que nós veremos a expansão. Essa expansão aí, tá ok? Belezinha? Vamos avançar? O que nós temos para tratar então na expansão territorial? Nós vamos tratar a expansão territorial primeiramente com o bandeirismo. Senhores, lembrando que a União das Coroas Ibéricas ela vai anular uma coisa chamada de Tratado de Tordesilhas. Tá vendo aqui? O Tratado de Tordesilhas, tá vendo ali? Ó, Tratado de Tordesilhas. Meus amigos, se a Espanha dividia o mundo com Portugal e agora o rei da Espanha e o rei de Portugal, significa que teoricamente o Tratado de Tordesilhas parava de valer, ok? Vamos lá então? Então, a União das Coroas Ibéricas. A expansão territorial. Por que a expansão territorial ela é tão importante? Senhores, porque ela, segundo os vestibulares, nos cobram, elas vão proporcionar o quê? O território que nós temos hoje, tá? Esse território que nós temos hoje, ele vai sair daqui, de São Paulo. Então, a expansão, ela começa de São Paulo. Quem vai fazer a expansão, professor? Os paulistas. Beleza? Os paulistas também tem outro nome. Qual que é o nome deles? Quem pode falar pra mim aí? Valeu, Vitória. Você tá arrebentando a boca do balão, hein, velho? Puta que... Então vamos lá. Aqui, ó. Os bandeirantes. Tá certo? Quem são os bandeirantes? Professor, eu não lembro quem são os bandeirantes. Bandeirantes são aqueles homens que desbravaram o território brasileiro, tá? Desbravaram literalmente o território brasileiro, tá? Principalmente nessa região aqui, ó, saindo daqui de São Paulo, indo pro interior do Brasil. Qual que era a intenção deles? Cara, primeiramente São Paulo estava falido, beleza? A intenção deles era fazer uma expedição, porque São Paulo estava falido. São Paulo estava abandonada. Lembrando que vocês viram na União Ibérica o que? A região do Nordeste estava dominada pelos holandeses, perdão. Eles dominavam o tráfico de escravos, tá? Então faltava escravos ali para o território de São Paulo. Então nós vamos aqui tratar primeiramente do que? Do bandeirismo. Primeiro ponto do bandeirismo que nós vamos tratar aqui são os ciclos bandeirantes, tá? Então o bandeirismo ele é tratado por ciclos, tá? Qual que é o primeiro ciclo que nós vamos tratar aqui? Senhores, o primeiro ciclo que nós vamos tratar é o ciclo da caça indígena, tá? O ciclo da caça indígena. Então nós temos o ciclo da preação, tá? Ó. Preação. O que é o ciclo da preação ou do aprisionamento indígena? Como nós estamos vendo aqui? Perdão. O que nós estamos vendo aqui? É o ciclo da caça indígena. Qual que era o objetivo? Capturar indígenas, tá? Esses indígenas, para eles virarem o quê? Escravos, tá? Onde os bandeirantes achariam indígenas? Ah, agora sim.
Eles vão achar os indígenas aonde? Nas missões. Nas missões jesuíticas. Beleza? Então eles pegavam os indígenas que estavam nas missões jesuíticas e transformavam em escravos. Tá certo? Qual que era o objetivo dos bandeirantes? Ah, senhores, o objetivo deles era vários. Tá certo? O objetivo deles era vários. Procurar ouro, procurar índio, se aventurar e entre outros. Tá certo? Então, o primeiro ciclo que nós temos é o ciclo da... Você já viu aqui comigo? Da preação. O segundo ciclo que nós teremos é aprisionamento indígena, tá ok? Nós vamos aqui para o segundo ciclo. Como que é o nome do segundo ciclo, professor? Eu me esqueci. Senhores, o nome do segundo ciclo tem o nome de prospecção, tá? Que é o ciclo do ouro, tá? É quando os bandeirantes, no processo de interiorização do Brasil, vão encontrar o ouro, tá? Eles vão encontrar o ouro e vão começar o processo de extração de ouro. Lembrando que a sua apostila, ela faz questão de nos relatar que um dos primeiros lugares onde encontraram ouro foi no Brasil, tá certo? Então nós temos aí o ciclo, a prospecção de ouro, e por último nós temos o ciclo de contrato, tá? O que é o ciclo de contrato, professor? Bom, o ciclo de contrato, tá? É quando os bandeirantes eles vão buscar escravos fugitivos, tá? Então a função do ciclo de contrato é aprisionar escravos fugitivos, tá certo? Destaque aqui, vocês vão ver aqui com o professor, tá? Para vários bandeirantes. A ação bandeirante paulista, contratada pelo governo geral, professor Senhor do Engenho, com o objetivo de combater índios inimigos, destruir quilombos, tá? Etc, etc. Então essa era a finalidade deles. Destaque para o maior quilombo já destruído, que é o quilombo de Zumbi dos Palmares, tá certo? Que foi destruído por Domingos Jorge Velho, cara. É esse cara que tá aqui, ele vai ser conhecido porque ele matou 200 índios que se recusaram a fazer essa invasão junto com ele. Belezinha? Senhores, dando continuidade aqui comigo, tá? Nós vamos ver aqui um pequeno ciclo, que é o ciclo do diamante, tá? O diamante, ele vai ser inicialmente descoberto por um homem chamado Antônio Rodrigues Arzão, mas depois ele vai ser mais explorado pela coroa portuguesa, tá? Vamos avançar então, senhores. O que essa busca por riquezas, por drogas do sertão, por escravos vermelhos, que são os indígenas, ela é feita como? Ela é feita, senhores, através de rios navegáveis, ela é feita pelo conhecimento indígena, tá? Então nós temos aqui, quais são os agentes? Desculpe. Quais são os agentes dessa expansão? Tá? Então nós temos aqui os rios navegáveis, nós temos o que mais? O conhecimento indígena, nós temos o bandeirismo mesmo, tá? E nós temos, não podemos esquecer aqui dos boiadeiros. Boiadeiros ou tropeiros, tá? É a mesma coisa. O que eles vão fazer, professor? Ah, senhores, eles vão avançar o território brasileiro e naquele momento eles vão acabar ali se instalando em vários territórios, destaque aqui para o Rio Grande do Sul, tá? Então nós temos aí esses agentes humanos, tá? Os rios navegáveis, conhecimento indígena, os agentes humanos, bandeirantes e boiadeiros, tá certo? Então vamos avançar aqui para a expansão oficial. O que marca a expansão oficial, professor? Cara, o que marca a expansão oficial, senhores, é que na expansão oficial ela tem a função de proteger
a costa brasileira da invasão francesa, tá? A expansão oficial, ela tem a função de o proteger. A expansão oficial, meus amigos, ela é feita pela coroa portuguesa, tá? Feita pela coroa portuguesa. Essa é a expansão oficial, com o intuito de proteger os invasores, tá certo? E depois nós temos a outra expansão, tá? Nós temos uma outra expansão, que é a expansão territorial mesmo, feita nesse momento pelos bandeirantes. Os bandeirantes é um serviço totalmente terceirizado, eles apenas tinham autorização, infelizmente até para matar indígena, tá certo? Infelizmente até para matar os indígenas. Vamos avançar com o professor aqui. Senhores, depois da expansão oficial, a luta contra os ingleses, etc e tal, tá? Vamos avançar. Senhores, aqui nós veremos a conquista da região setentrional. Tá vendo aqui? Regiões setentrionais, perdão. Conquista das regiões setentrionais. Quais são essas regiões setentrionais, professor? Cara, é a região que você está vendo aqui, tá? Rio Grande do Norte, tá vendo? Conquista do Grão-Pará, conquista da Amazônia, beleza? É essa região aqui, conquista do Ceará, tá ok? Então, essas regiões serão conquistadas pelos portugueses, tá certo? Vamos avançar aqui então, agora para a Fundação de Sacramento. Isso aqui é o que cai no vestibular para vocês, tá? Fundação de Sacramento. Onde que é Sacramento, professor? Sacramento é uma colônia, acompanhem comigo, por favor. Eu vou mostrar para vocês agora. Sacramento é uma colônia. Sacramento é uma colônia. E Sacramento vai ficar mais ou menos, tá? Saindo de São Paulo, ó. Saindo de São Paulo. Vai vir por aqui, tá vendo? E vai ficar numa região bem mais aqui embaixo, tá ok? Isso é Sacramento, muito mais embaixo ali, beleza? A colônia de Sacramento, ela teoricamente pertence aos espanhóis e não aos portugueses. Depois será feito um tratado, chamado Tratado de Madrid, e esse tratado vai ser o tratado onde vai devolver o território português aos portugueses, o território que supostamente da Espanha à Espanha, tá ok? Bom, esse mapa é um mapa importante porque nós vemos as circunnavegações, os lugares onde os portugueses, aonde os bandeirantes, eles agiam para estar fazendo a sua expansão territorial. Lembrando, saindo sempre de São Paulo, através de rios navegáveis, ó, Manuel Preto, Raposo Tavares, ó, viu ali? Raposo Tavares, ó, tá vendo aqui? Raposo Tavares, região de Itape, tá vendo? Sempre utilizando o quê? Conhecimento indígena, tá? E os rios, tá? Então, quando fala de rios, senhores, eu tô falando de meio fluvial, meios fluviais, beleza? Vamos avançar então? Vamos lá. Ponto importantíssimo aqui para nós, tá, senhores? A atuação dos jesuítas. Qual que era a atuação dos jesuítas, professor? A atuação dos jesuítas, senhores, era essa. Era de converter os indígenas. Isso mesmo. A fundação dos jesuítas era do quê? Catequizar os indígenas. Beleza? Então essa era a intenção deles. Catequizar os indígenas. Uma função um pouco feia. Nós teremos o atrito, tá? Entre os jesuítas e isso mesmo. E os bandeirantes, tá? Um atrito entre jesuítas e bandeirantes, tá ok? Vamos avançar então. Terminando aqui com vocês, tá, senhores?
Nós vamos ver aqui essa imagem, beleza? Que vai tratar do quem? Do padre Anchieta e Manuel da Nóbrega na cabana do cacique Pindobuçu. É um quadro de Benedito Calixto, beleza? O que vai acontecer? Qual que era a principal função dos jesuítas aqui na América Portuguesa e até mesmo na América Espanhola, tá? A conversão dos indígenas ao catolicismo, o controle de áreas interiores da bacia fluvial platina, a criação de reduções indígenas, são pequenas cidades, tá? A predominância na região de indígenas, na mesma etnia guarani, a atuação dos indígenas convertidos como aliados dos colonizadores e defesa dos territórios. Uma das consequências dessa situação foi a conversão religiosa dos indígenas era forçada e a realização de alianças com os colonizadores europeus. A incorporação de hábitos culturais por meio da cristianização e o decréscimo demográfico em função das doenças e das guerras que os europeus, portugueses, jesuítas introduziam na vida dos indígenas. Beleza, senhores? Então, para nós estarmos terminando, a função dos jesuítas é desenvolver missões de cristianização dos nativos e facilitar o emprego da mão de obra indígena na empresa colonial, tá certo? Terminamos esse módulo, eu espero que você tenha entendido. Se ficou faltando alguma coisa, me avise e nós estamos aqui para tirar suas dúvidas. Um forte abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e nós aqui estamos todos unidos, à distância mesmo, mas nada vai acabar nos separando. Se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Belezinha? Então, lembrando que o Palmeiras é o melhor. Valeu, um forte abraço e até mais.